Depois do fracasso na campanha militar do Irã, Donald Trump volta os olhos para outros países considerados estratégicos para o equilíbrio geopolítico no mundo. E um deles é justamente o Brasil, onde o presidente Lula tem se posicionado como um opositor ao modelo dominante do Trump. Alas mais radicais da Casa Branca defendem uma interferência direta nas eleições presidenciais do Brasil, previstas para acontecer em outubro. Representada pelo clã Bolsonaro, a extrema-direita brasileira tenta a todo custo uma proximidade com o Trump para se beneficiar de uma eventual ação dos Estados Unidos no principal país da América do Sul. Vale lembrar que, desde que retornou à presidência, o Trump entrou numa rota de colisão com o Brasil algumas vezes, ao anunciar uma série de tarifas para a importação de produtos brasileiros, além de emplacar a Lei Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O episódio mais recente da relação estremecida entre os dois países envolve o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos por tentativa de golpe de Estado. O Ramagem fugiu para Miami para não cumprir a pena, mas em abril desse ano foi preso pelo ICE, a polícia anti-imigração do Trump. O Brasil tentou a deportação do ex-diretor da ABIN via Polícia Federal, mas o resultado foi diferente. Ramagem foi solto e aguarda o pedido de asilo político nos Estados Unidos. Em paralelo a isso, o governo Trump anunciou que um delegado da Polícia Federal envolvido no caso Ramagem deveria sair dos Estados Unidos. Em entrevista à Globo News, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que não houve expulsão e que o retorno do servidor foi uma decisão administrativa da própria Polícia Federal. Mas, para além disso, o Itamaraty aplicou um ato de reciprocidade contra os Estados Unidos. O governo Lula anunciou a retirada da credencial de um servidor americano que atuava no Brasil. O gesto era considerado inevitável, já que deixar a Casa Branca sem resposta poderia dar um sinal de fraqueza em relação à defesa da nossa soberania. O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota dizendo que o governo Trump não seguiu a boa prática diplomática. De acordo com um comunicado, o governo Trump descumpriu um trecho do acordo de cooperação entre os dois países. Isso porque adotou a medida contra o delegado brasileiro sem ter pedido esclarecimento sobre a atuação dele, nem tentar um diálogo com o governo brasileiro. Quinta-feira, 23 de abril de 2026. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Nessa semana que tá um pouquinho mais curta, mas como sempre, o cenário internacional não deixa a desejar. Jamil Chad está com a gente e mais esse episódio do Em Detalhes. Jamil, é sempre um prazer te receber. Bem-vindo. Obrigado pelo convite mais uma vez, Gabi. É sempre um prazer estar aqui contigo. Eu disse que não deixa a desejar só no caos, Jamil, porque na verdade as notícias não são muito animadoras para nós aqui no Brasil, acompanhando o governo Donald Trump, né? E você sempre tem acompanhado muito de perto, tem uma apuração muito importante sobre como está se movimentando a ala ultraconservadora do governo Trump. Eu não gosto muito de chamar de ala radical, né? Porque não necessariamente é ruim o radicalismo, mas nesse ponto do ultraconservadorismo, sim. E essa ala percebeu que o tarifaço de 2025 contra o Brasil acabou dando força, somando na popularidade do presidente Lula. Então eu queria entender agora qual que é a ordem, né, de promover uma espécie de uma nova ingerência mais sofisticada. Então o que você pode nos contar sobre essa nova modalidade do governo Trump contra o Brasil? Gabi, antes de mais nada,
tudo no que se refere ao governo Trump é provisório. As nossas análises, o comportamento dele. Então, só para aqui deixar muito claro Perfeito, que nós perfeito. estamos, obviamente, falando a partir da situação que existe hoje. Ela pode mudar radicalmente porque, justamente, a imprevisibilidade é um instrumento de poder de Donald Trump. Ele usa isso. A imprevisibilidade faz parte. Não é um grande estrategista, não é isso. Não é isso exatamente. É o fato de ele deixar o outro interlocutor, seja um parceiro, seja um adversário, qualquer outro interlocutor, basicamente cego, né, diante de uma situação, diante de uma negociação, diante de um contexto. Por isso que é tão disruptivo, por isso que o caos é tão profundo. Você sabe que eu acabei de voltar da China, é curioso, Gabi, porque lá na China eles dizem, olha só, nós somos a estabilidade, nós somos o parceiro confiável, nós somos aqueles que defendem o direito internacional. Olha só que inversão, né? Se a gente for pensar, imagine só a China, que foi a grande disruptora, basicamente, do sistema internacional quando desembarcou, não porque ela cometeu nenhum crime, nem porque ela basicamente violou o direito internacional, mas porque ela, obviamente, precisou abrir espaço. Ao abrir espaço, agora quem é a fonte de incerteza é justamente o governo norte-americano. Então, dito isso, e perdão por essa explicação, mas só para a gente deixar Imagina. muito claro que nós estamos falando, Importante. a partir do que nós sabemos hoje, o que acontece no governo norte-americano e aí você tem toda a razão, falar de radical não necessariamente é ruim. Neste caso, são os ultraconservadores, aqueles que bancam basicamente uma ideologia, eu diria, intransigente, uma ideologia que é colocada como centro da política externa, uma ideologia contra qualquer tipo de progressismo. Aí você pode colocar socialistas no meio, comunistas, sem dúvida nenhuma, mas também ambientalistas e qualquer outro tipo de ativistas de direitos humanos. Essa ala vem ganhando, mais uma vez, espaço dentro do governo Donald Trump. Por quê? Porque nós tivemos, obviamente, uma situação dramática no Irã, estamos tendo uma situação dramática no Irã, que está sugando todas as energias, todos os momentos da Casa Branca, da cúpula da Casa Branca, para lidar com isso. É normal, né? É uma guerra que é definidora, basicamente, do próprio mandato de Donald Trump. É normal Aliás, um que bom o próprio exemplo, presidente né, esteja... desculpa, Jamil, um bom exemplo de imprevisibilidade que você estava falando, né, sobre as ações de Trump. A gente Perfeito. achou que o cessar-fogo ia acabar e a gente já teria uma nova bateria, uma onda nova de ataques, né? Então, assim, muda muito rápido, realmente. Só para o nosso ouvinte, nossa audiência entender, o drama aqui é para nós, jornalistas, cobrir Donald Trump, só para vocês entenderem, quando ele então anuncia o cessar-fogo no fim de semana, perdão, a abertura do Estreito de Hormuz no fim de semana, isso foi no sábado, né, se eu não me engano, é anunciado então a abertura do Estreito de Hormuz pelo Irã. Ele vai lá, o próprio Donald Trump vai às redes sociais e posta uma mensagem dizendo: Irã garante a abertura do Estreito de Hormuz. Parabéns a todos, seguimos. Basicamente uma coisa assim, né? Todos nós vamos correndo e colocamos no ar matéria. Donald Trump confirma a abertura do Estreito de Hormuz. 5 minutos depois, Gabi, ele volta às redes sociais e posta algo mais, eu diria, completo. E aí ele completa dizendo, por sinal, o meu bloqueio não está suspenso. Eu continuo bloqueando o Exatamente. Estreito de Hormuz. Aí você corre justamente para aquela tua matéria que você acabou de fazer e acabou de ser publicada, para mudar inclusive o título. Então, para que o público entenda, a imprevisibilidade, ela é inclusive da forma que a notícia é dada. Não é que ele mudou de ideia em 5 minutos, mas obviamente isso é uma estratégia justamente para confundir, etc. Voltamos aqui para o Brasil, perdão. Dito isso, o que nós temos é essa ala mais conservadora, eu diria, com mais, eu diria, ligações diretas com o bolsonarismo, reocupando o espaço na agenda bilateral com o Brasil. Aquela ideia de aproximação de Donald Trump com Lula, aquela ideia da química, não era a ideia desse grupo. Essa era a ideia dos empresários, dos investidores, daqueles que falavam: Trump, olha, não é bom negócio brigar com o Brasil.
entre outras coisas, porque é um enorme mercado, porque nós temos muitos investimentos no Brasil. Então, o que nós tivemos naquela reaproximação entre Donald Trump e Lula foi uma costura feita pelo setor privado, por empresas, por bancos. Foram eles que fizeram, basicamente, essa costura. O Departamento de Estado, Marco Rubio, não gostou nada. Gabi, talvez você se lembre, mas as imagens de Marco Rubio, sempre que Donald Trump falava bem do Lula, eram imagens absolutamente de um semblante consternado. Não queria estar ali, não estava concordando. Ele, obviamente, não estava concordando. Bom, esse grupo encontrou de novo um espaço para atuar e vem atuando. Atuando como? Desmanchando, basicamente, aquela agenda positiva. Para quê? Porque a gente gosta de pegar no pé do nosso maior parceiro comercial da América Latina? Não, não é por isso. É porque, obviamente, tem um interesse político em minar a campanha do presidente Lula para a reeleição, de criar instabilidade no Brasil, de tirar o foco, obviamente, das questões que de fato importam, e tudo isso criando justamente essa situação de ingerência. Aí você me perguntou, mas então Donald Trump vai... Não, hoje a ideia, pelo menos dos norte-americanos, é de que um envolvimento direto de Donald Trump vai dar popularidade para Lula, como aconteceu no tarifaço. No tarifaço isso aconteceu. Então, a ingerência será e está sendo mais sofisticada, menos estridente, mas não menos impactante. Então, nós começamos a ver aí, sim, já a costura de uma ingerência direta na eleição no Brasil. Muito bom, Jamil. E assim, essas explicações que parece, né, que você foi para um outro assunto, mas elas estão absolutamente conectadas. Então, assim, não peça desculpas, é muito importante para a gente situar as pessoas no que está acontecendo no mundo agora. Inclusive, quando a gente tem figuras como o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, o próprio Flávio Bolsonaro também, que teve agora no CEPAC fazendo discurso, articulando sanções, já passando informações até para o governo dos Estados Unidos para incentivar ações contra o Brasil. Como é que esse caso também abre esse precedente, né? Quase um convite à intervenção. Aliás, acho que dá para somar a isso o caso do Alexandre Ramagem, né? Ele está passando por esse processo agora em liberdade, aliás, muito incentivado por essas figuras da extrema-direita que foram rapidamente recorrer ao governo Trump, a essas personalidades mais radicais, como o próprio Marco Rubio que você citou. Né? Como é que isso corrobora do ponto de vista diplomático até para eventualmente abrir espaço para uma intervenção estrangeira também? Gabi, infelizmente nós estamos falando de um grupo político, de uma força política no Brasil que tem um compromisso com o governo norte-americano. Essa é a verdade, né? Eles têm um compromisso. Eu fico me perguntando o seguinte, e a pergunta que eu faço constantemente para as pessoas que eu entrevisto e também os interlocutores em Washington. Ninguém nos Estados Unidos faz nada de graça. Não existe isso. Né? Não existe. Na política, de forma geral, não existe. No governo norte-americano, isso é elevado a uma potência absurda. Então, para que exatamente o governo americano está declarando ou fazendo gestos de apoio ao bolsonarismo? Qual vai ser a conta que vai chegar se Flávio Bolsonaro vencer? O que é que está sendo prometido ao governo norte-americano caso Lula seja derrotado? O que é, ou qual é o papel que o Brasil vai ter numa configuração, vamos assim, alinhada a Donald Trump? Insisto, Gabi, o governo norte-americano não faz nada de graça. Absolutamente nada. Cooperação internacional, já de uma forma geral, perdão, só para falar disso, cooperação internacional, falar vamos ajudar o Haiti, vamos ajudar não sei o quê, etc. Nunca, nem isso é generosidade. Isso é cálculo político, sempre. Cooperação internacional é sempre um cálculo político. No caso dos Estados Unidos, é um cálculo político. Você não é dessa época, Gabi, mas você lembra da época do cheque? No cheque, tinha uma coisa muito especial no cheque. Não era o verso dele, era o canhoto do cheque. Sim, você eu cheguei a pegar um pouquinho. Para quem que você tinha dado aquele... Eu ainda não assinava cheque, mas eu
Assim, É até isso que eu ia brinquei falar. de cheque, Você vamos viu as dizer pessoas assim. usando. Isso. Você viu as pessoas usando, né? Enfim, os adultos usavam, né? Enfim. Isso. Mas o que, que tinha no cheque? Tinha um canhoto. O que, Uhum. que era um canhoto? Onde você anotava para quem que se tinha dado o cheque. Então, o canhoto do governo Trump, obviamente está lá. Mês 1 de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Vira mês 2 de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, mês 3 de Eduardo Bolsonaro intervenção para livrar o Ramagem, etc, etc, etc. Então, essa conta vai chegar, eu tenho certeza. É em terras raras, é em acesso ao mercado, é em alinhamento em posições contra Cuba, contra os palestinos, contra talvez a China, sem dúvida nenhuma. Aonde é que vai chegar essa conta? Então, quando você faz essa pergunta, eu concordo contigo, é uma questão doméstica nossa, imediata, mas eu quero já pensar também no pós-eleição, caso Flávio Bolsonaro vença, ou não precisa nem ele vencer, caso, por exemplo, haja uma significativa vitória de bolsonaristas para o Senado brasileiro, por exemplo. Né? O que é que vai acontecer com essas candidaturas e para quem é que eles prestam, eu diria, continência? Para a Constituição brasileira ou para a Casa Branca? Aliás, olhando aqui para o nosso Congresso também, porque tem parlamentares que querem ir prestar todo o apoio presencialmente para o Alexandre Ramagem nessa empreitada, e o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não deve fazer nada a respeito disso. A tendência, pelo que se tem até o momento, é que essa iniciativa acabe passando pelo Senado, então os parlamentares em algum momento vão fazer essa visita ao Ramagem. Claro que depende também da agenda de autoridades estadunidenses e tudo mais, mas o Davi Alcolumbre não deve se mexer muito para atrapalhar nesse momento, não vai se movimentar a respeito disso, acaba que vai passar essa história, né? E pensando em todas essas questões, tem também aquela proposta de declarar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. E isso também é algo incentivado, apoiado pelo Flávio Bolsonaro. Foi ele, ainda antes de aparecer como pré-candidato à presidência, a gente já sabia que seria, mas ainda não tinha anunciado formalmente. Ele já estava ali fazendo todo o apoio nas redes sociais, as movimentações, o apoio do avanço do governo Trump contra outros países da América Latina, né? Isso ainda pode ter desdobramento, Jamil, ou dá para dizer que foi descartado? É aquela coisa, não dá para ter certeza de nada no que diz respeito ao Donald Trump, né? Ele pode voltar a tirar isso da cartola mais para frente de novo. Olha, Gabi, eu acho que inclusive pode acontecer de uma forma muito rápida até. Talvez nós possamos ver isso logo, porque justamente isso faz parte, aí sim, de uma estratégia mais global dos Estados Unidos. Global, eu digo, não envolve só o Brasil, vários outros membros de crimes organizados na América Latina têm sido colocados nessa lista, tanto indivíduos como organizações. Então, não seria algo, vamos dizer assim, exclusivo do Brasil, mas no caso brasileiro tem um componente que é obviamente um fato de que isso vem atrelado a uma campanha eleitoral, né? Uma campanha eleitoral que um dos lados defende essa posição. Vamos entender o que significa dar esse status de grupo terrorista para grupos do crime organizado. Ninguém aqui, isso é importante de falar, eu não conheço ninguém que seja favorável ao PCC e ao Comando Vermelho. Não existe no Estado de Direito, nem pelo menos no nosso meio, ninguém que esteja dizendo, não, olha, isso não pode acontecer porque nós temos que proteger o PCC e o Comando Vermelho. De forma nenhuma. Ponto. Dito isso, você transformar um grupo criminoso que precisa ser combatido em grupo terrorista, o que você está fazendo automaticamente é permitindo que aquela autoridade que fez essa declaração, no caso os Estados Unidos, se deem o poder e a legitimidade de atacá-los. Aonde? Não, eventualmente, quando o PCC atuar em Boston ou em Miami, sem dúvida nenhuma. Mas e se eles decidirem
que atacar barcos na Baía de Guanabara também é legítimo. E se decidirem que atacar a central de operação de um desses grupos numa periferia de São Paulo ou do Rio de Janeiro, é legítimo. Ou, se eles decidirem fechar um rio na Amazônia, alegando que é por ali que passam drogas e etc., por parte do Comando Vermelho ou do PCC. Ocupar justamente uma via fluvial na Amazônia como forma de combater o terrorismo, esses argumentos podem ser construídos quando você dá justamente esses poderes. E é por isso que é tão perigoso. Não é porque nós temos algum compromisso com o PCC e o Comando Vermelho, como a extrema-direita quer alegar. Não, é porque quando você faz isso, você entrega parte da sua soberania para um outro país. E é isso que é, obviamente, o grande risco. Sem contar que você, obviamente, não lida com o problema. Não é porque você mudou de classificação que você, então, vai lidar com esse problema de forma mais eficiente. Você vai lidar de forma mais violenta. Você vai violar, obviamente, o direito internacional e a soberania de um outro país. Mas, calma aí, e a cooperação internacional, por exemplo, para pegar toda a questão de lavagem de dinheiro, que inclusive passa aqui pela Suíça, mas que também passa por Miami, Delaware, nos Estados Unidos e tantos outros lugares. E aí, essa parte fica como? Eu aproveito para te perguntar, Jamil, para a gente fechar essa história, porque tem uma outra preocupação que eu imagino que esteja dentro dessa conta do governo brasileiro, né? Que é uma frente econômica, porque há um mapeamento das reservas de terras raras, algo que você citou aqui, e a compra da única mineradora de terras raras do Brasil, a Serra Verde em Goiás, por uma empresa financiada pelo governo Trump, uma empresa estadunidense, uma venda de 2,8 bilhões de dólares e que garante para os americanos 100% da produção por 15 anos. E também envolve aí algumas denúncias bastante graves, né, de conflito de interesses do secretário Howard Lutnick, que você pode explicar também, porque apurou muito bem essa história. Agora, o quanto que essa negociação direta com Washington, com o governo de Goiás, e ignorando a União, a gente já falava sobre essa possibilidade e o quanto isso é uma maneira que fere a nossa soberania brasileira. Sem dúvida, Gabi. Em primeiro lugar, esse acordo, e aí um acordo que não é a venda da mineradora, mas houve um acordo do Estado de Goiás com o Departamento de Estado norte-americano, obviamente chamando muita atenção. Inclusive o Estado de Goiás se comprometendo a fazer com os norte-americanos um mapeamento das reservas de terras raras no Estado. Calma aí, as terras são de quem? Do Estado de Goiás ou da União? Então começa ali algo muito complicado. Ponto número 2, a mineradora. Vale dizer, Gabi, a mineradora é a única mineradora no Brasil, mas ela, desde a sua origem, teve capital estrangeiro. Então, ela teve, sim, um fundo de investimento americano, ela teve um fundo de investimento britânico. Então, sem dúvida nenhuma, é uma empresa internacionalizada. Esse não é o problema. O problema é que quem agora comprou essa empresa, basicamente essa mineradora, é uma empresa que há 2 meses ganhou uma injeção do governo de Donald Trump de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Então, e o governo norte-americano ficou, no caso Donald Trump, ficou com 10% das ações dessa empresa. E agora vai lá e compra a mineradora brasileira. Ou seja, essa mineradora de terras raras no Brasil é, em parte, hoje, do governo de Donald Trump. É essa a realidade. Parte 10% dessa empresa no Brasil não é só não brasileira, ela é do governo de Donald Trump. Tá? Então, é muito sério por esse aspecto. E aí tem um segundo aspecto que é doméstico americano, mas, obviamente, traz uma complexidade para essa história. Para você fazer essa arquitetura financeira do governo norte-americano, passar 1 bilhão e 600 milhões de dólares para a empresa, uma intermediária, uma consultoria, uma empresa financeira teve de fazer justamente essa arquitetura. E aí contrataram para fazer essa intermediação justamente a empresa que era do secretário de Comércio. Mas Gabi, que absurdo você colocar o secretário de Comércio, afinal de contas, ele abriu mão da empresa quando ele assumiu o cargo no governo Donald Trump. Claro, ele deixou a empresa,
ele deixou para os seus filhos. Olha, é difícil a gente, né, falar, não, ele deixou, claro, ele deixou para os seus filhos a empresa que é intermediária do dinheiro do governo norte-americano para a empresa que comprou a mineradora de terras raras no Brasil. Se a gente fosse contar essa história, Gabi, imagine só, nós, né, vamos inventar uma história, você inventa essa história, alguém ia bater aqui, né, aqui nas redes sociais e falar, gente, maneira aí, não pode ser tão exagerado assim. Mas essa é a realidade. Jamil, olha, essa conversa, assim, muitas camadas aqui que a gente traz em Muitas. vários aspectos da política e economia brasileira também, mas dá para entender, acho que o resumo é porque Washington já está sinalizando o interesse pelo nome do Flávio Bolsonaro, né? Assim, é o entreguismo completo, realmente dá para entender o interesse. Quero muito agradecer sua presença aqui, Jamil, sempre um prazer. Sempre um prazer, Gabi, chame quando tiver interesse para a gente conversar e colocar isso, então estou à disposição. Sempre que precisar, ou seja, sempre, né, Jamil? Você vai estar sempre aqui no Em Detalhes. Muito obrigada, meu querido. Bom trabalho por aí. Até a próxima. Beijo grande. Até. Você também. E a gente continua aqui no Em Detalhes para te dar um recado, você que acompanha o ICL Notícias, por exemplo, a coluna do Jamil Chad, sempre com novidades, saindo na frente nas apurações, né? O Jamil, que tem muitas fontes no Itamaraty, nas relações diplomáticas no mundo inteiro, você pode acompanhar essa e outras notícias na nossa newsletter. Então, você recebe no seu e-mail uma seleção já das principais notícias diariamente. Você pode se inscrever, eu te convido a acessar icl.com.br/news para ficar por dentro do nosso jornalismo, do jornalismo independente, que é feito, claro, pelos nossos jornalistas, já organizada essa informação que chega na sua caixa de entrada. Então, você não precisa nem acessar o nosso site para receber as principais notícias do dia. O resumo vai estar diariamente no seu e-mail. Vem com a gente. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado e Investimentos, depois Rolê ICL e o Em Detalhes você pode ouvir em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Oi, gente! Toda terça-feira, às 19 horas, tem o Precisamos Conversar inédito, mas isso você já sabe. Mas se você perdeu o programa ao vivo, você pode assistir da seguinte maneira, é bem fácil. Você entra lá no YouTube, em ICL, Instituto Conhecimento Liberta, vai ter uma aba, que é a aba Playlists. Nessa playlist, você vai lá e procura por Precisamos Conversar e você pode assistir a todos os programas. O que passou e os outros da outra temporada também. Se fica à vontade, assiste no seu tempo, do seu jeito. Aqui no ICL é tudo muito fácil de encontrar. Então venha com a gente, aproveita e se inscreve no canal ICL. Estamos revolucionando o mundo, meu amor! Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.